Galera, fala gente! Mais uma vez estamos aqui iniciando uma transmissão ao vivo no nosso espaço muito especial aqui na cozinha da casa da minha irmã, né, que gentilmente me empresta para fazer essas transmissões ao vivo. É muito legal poder mais uma vez encontrar vocês aqui hoje aqui no Rio de Janeiro, um dia muito frio. Aliás, muito frio não, razoavelmente frio, né? Para nós cariocas aqui, ao contrário do nosso convidado que vai estar falando, vou estar falando dele daqui a pouco, qualquer redução de temperatura é muito frio. Mas muito legal a gente estar aqui de novo, se encontrando. Hoje, mais uma vez, eu tentei aqui e acho que consegui trazer para a gente conversar um grande quadro, um grande quadro de uma nova geração que vem pensando o Brasil, vem discutindo possibilidades, vem discutindo soluções para os problemas brasileiros, para os problemas nacionais. E penso eu que, sem sombra de dúvida, uma das grandes questões que atingem a todos os brasileiros é a questão da insegurança, a questão da violência, né? A necessidade se coloca hoje mais do que nunca pensar modelos de segurança pública, né? Então, hoje aqui eu trouxe um colega. Vocês sabem que eu sou policial civil 17 anos aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu optei por trazer um colega policial civil também, que vem se destacando, tem conseguido amplificar suas ideias aí através do mecanismo das redes sociais, policial civil do Rio Grande do Sul, mestre em direitos humanos, um grande companheiro, modelos de segurança certamente pública. Vai abrilhantar muito o nosso papo aqui. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o meu amigo e colega de profissão, Leonel Hadi, que é um policial de esquerda, progressista e antifascista. Meu amigo Leonel, seja muito bem-vindo. Como é que está a vida aí de um policial antifascista, um policial de esquerda, no frio gaúcho aí de Porto Alegre, em meio a essa vida de isolamento social? Não tá fácil, né? A coisa não é fácil, né? A gente tem que matar um leão por dia, né? Então, primeiramente, queria te agradecer o convite, agradecer a audiência aí nessa live, né? Nesse nosso debate. É uma honra estar falando contigo, colega do Rio de Janeiro, né? Também progressista. Só a gente que está dentro da corporação, das corporações policiais, sabe a real dificuldade, como é difícil, né, defender algumas pautas que, né, quem é do campo da esquerda defende. Então a gente acaba sofrendo agressões da extrema-direita, que tenta hegemonizar né, os órgãos de segurança pública, e também toma pau de um setor da esquerda que não compreende, né, por não ter vivência, por não ter talvez por ter essa visão de que a segurança pública é algo da direita, é algo, né, opressivo e tal, e tem suas razões, não estou retirando suas razões, mas a gente que está nesse meio do caminho, né, que está dentro da segurança, dos órgãos de segurança pública com um pensamento de esquerda, tem um duplo trabalho, né, às vezes triplo ou quádruplo trabalho para tentar fazer esse diálogo. Então é importante quando a gente consegue, né, se encontrar para conversar, né, e trazer reflexões sobre isso. Então espero que seja de proveito, né, que todos possam aproveitar esse momento aí, e que a gente consiga trazer novas possibilidades, novos horizontes aí para todos e todas. Obrigadão. Legal, meu irmão. Cara, vou começar falando contigo aqui, só para a gente fazer um bate-bola de apresentação. A gente estava falando em off aqui, mas te perguntar aí quanto tempo você tem de polícia, né? Como é que foi essa experiência de vir para a Polícia Civil, né? Por exemplo, eu antes de entrar na Polícia Civil, eu realmente, muita gente aqui não sabe, né? Eu nasci numa favela carioca, né, Leandro? E eu estava falando com você, inclusive, sobre isso, né? E morei lá até cerca de 15 anos de idade. Ao longo da minha vida, cara, eu rompi com vários paradigmas, né? A trajetória de um garoto que nasceu onde eu nasci, em geral, é uma trajetória dragada pela violência, né? Pela violência do tráfico, principalmente, que acomete muito fortemente aqui a realidade do Rio de Janeiro. Hoje também você tem aqui a questão das milícias organizadas, né? O Rio de Janeiro hoje vive o drama de ter 80% do seu território, né? Mais um pouco até,
dominado por facções criminosas, ou do tráfico de drogas, ou das milícias, ou em territórios onde o tráfico e a milícia estão associados. Então, assim, ao longo da minha vida, cara, eu tentei romper e consegui, de forma muito feliz, romper vários paradigmas, né? Daquele garoto que nasce na favela e que é dragado, muitas vezes, pela violência. Eu consegui chegar à universidade pública, né? Fiz direito na UFRJ, fiz mestrado em ciência política, né? Entrei numa especialização, enfim. Tentei conseguir aí, com muito trabalho, muito sacrifício, me destacar nas minhas áreas de escolha, e num determinado momento da minha vida escolhi, né, pela beleza da profissão de ser policial, né, que eu sempre me envolveu muito, e eu costumo dizer que eu não entrei na polícia para matar ou para prender, eu entrei na polícia para ser um garantidor da liberdade, né, garantidor de direitos, e sempre me encantou muito esse universo. O que te fez entrar na polícia, cara? O que te moveu para dar esse passo, para caminhar para essa profissão que é muito bonita, mas também muito perigosa, né? O que te moveu e quanto tempo você tem na polícia, Leonel? Eu estou na polícia há 8 anos e meu concurso, na verdade, dá 10 anos, né? Mas daí vai academia de polícia, vai ser chamado. Então, 8 anos digamos, na ativa mesmo, né? Eu tive mais 2 anos antes na Secretaria da Segurança Pública, então de Segurança Pública eu tenho uns 10 anos, né, de atividade. A questão é o que me levou à polícia, né, a fazer um concurso e me interessar por essa área. Em primeiro lugar, eu acredito que tenha sido muito parecido com o teu caso, né? Mas, em primeiro lugar, foi algo que eu pensava como eu poderia agir na sociedade para ter um resultado efetivo de ações, né? Que a gente pudesse, quais seriam as formas mais diretas que a gente poderia trazer benefícios para a sociedade, né? No sentido de melhorias do nosso ambiente onde a gente vive. E eu acreditei que a polícia era uma das formas de se fazer isso, né? De ser efetivo, de conseguir reduzir a violência, de conseguir fazer com que a gente tivesse um ambiente mais harmônico, né? E também, na época que eu fiz o concurso, eu pratico Aikido, que é uma arte marcial japonesa, e junto com o meu sensei, a gente ministrava cursos para Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, né? Guarda Municipal. A gente fazia vários cursos aí para os agentes da segurança pública. Então, e nessa ideia do uso progressivo da força, algemação, né? E aquilo ali começou, né, por estar no convívio, conversando e convivendo dentro das corporações, né, foi algo que eu achei interessante, assim, que eu gostaria de fazer parte, né? Então foi isso. Aí a partir desse contexto, então, porque eu vim de um histórico, por exemplo, a minha família paterna é muito ligada ao teatro, né? E eu trabalhei durante 10 anos, praticamente, da minha vida como ator, iluminador, fazendo peças publicitárias, né? Atuando em peças publicitárias, cinema e tal. Então, eu venho dessa trajetória, né, de vida mais da arte e tal. Mas também tinha essa questão do Aikido, eu estava fazendo direito também na época. Então, eu já era o meu segundo curso, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, assim, como é que a gente poderia agir dentro da sociedade para transformar num ambiente melhor, qual seria a forma mais direta de ação para ter uma sociedade mais harmônica, né? Uma sociedade melhor mesmo para todos e todas. Cara, legal. Bom conhecer mais a tua trajetória. E eu queria também que você fizesse uma consideração. Eu conheço muito aqui o que acontece comigo no dia a dia, né? A gente, muitas vezes, por nós sermos policiais, que tentam romper com o paradigma de que a instituição policial ela é aprisionada na lógica somente do conservadorismo, né? De uma lógica mais à direita. E quando aparecem personagens como você, como eu, como outros colegas policiais que estão no campo do progressismo, né? São progressistas, eu sinto que às vezes a gente é mal compreendido, tanto pelo lado da esquerda, como também muitas vezes pela direita. E aí eu queria que você fizesse alguma consideração, não sei se já aconteceu contigo, muitos colegas, muitos policiais aqui, quando eu digo, por exemplo, que eu sou policial
e sou um lutador, né, antifascista, promovo a luta do antifascismo, porque o antifascismo ele tem que ser defendido por qualquer democrata. Aliás, a pátria brasileira, o exército brasileiro, a força expedicionária brasileira, ela tem a honra de dizer que ela teve entre os exércitos que derrotaram o nazifascismo na história, né? Os nossos pracinhas, que hoje já estão velhinhos, né? Mas estiveram lá na batalha real para derrotar o eixo, derrotar o fascismo, o nazismo. Então, assim, eu acho que é compromisso de todo policial ser um lutador contra o fascismo, né? Que se dissemina na sociedade. E aí eu queria que você fizesse uma consideração. Você encontrou muita barreira dentro da corporação policial aí no Rio Grande do Sul para se colocar como um policial com uma visão diferente e progressista de mundo? É muito difícil mesmo. Bom, é que é interessante, né? São duas situações. Policiais que trabalham contigo, mesmo que tenham uma visão conservadora, mas que tenham trabalhado contigo, tenham participado de operações e tal, porque eu trabalho numa delegacia operacional, né? Uma delegacia de conta, que é uma delegacia de homicídios. Então, é uma delegacia que está o tempo inteiro cumprindo mandado, fazendo operações, né? Fazendo prisões e tal, indo atrás de foragidos. Então, é uma característica, né, desse departamento, que é essa operacionalidade, né? Então, está sempre em função disso, né? Então, as pessoas que trabalham contigo, né, que fazem o dia a dia, mesmo que discordem politicamente de ti, e que a maioria discorda, a gente tem que ser honesto, né? Dentro da corporação, a maioria é conservadora, a maioria tem uma visão, né, diferente do que a gente defende, mas conseguem diferenciar, as pessoas que trabalham contigo conseguem diferenciar as pautas que tu defende políticas com o teu dia a dia no trabalho, com a tua tolerância com as discordâncias políticas e inclusive com a tua amizade, independente das opções eleitorais, visões de mundo dessas pessoas, né? Mas aqueles que não trabalham contigo, que não têm contato contigo e te conhecem só por internet, por algum texto, por alguma, né, que tu te coloca como na luta contra a extrema-direita e tal, aí a coisa começa a ficar mais complicada, né? E acaba descambando muitas vezes até para ameaças assim, físicas, né? E produção de conteúdos para te atacar internamente dentro da corporação para causar um envenenamento teu com teus colegas, entende? Do tipo, esse cara é um comunista, ele é de esquerda, esquerdista, defende maconheiro, defende vandalismo, defende criminosos, defende o terrorismo, entende? Começa a te imputar uma série de coisas que, quando tu chega em alguns ambientes, isso já está feita, essa narrativa, né? Então, é muito complicado. E, muitas vezes, tenta te prejudicar daí institucionalmente mesmo, né? Instaurando sindicância. Aí vem e pessoas de fora, né? Muitos membros militantes da extrema-direita, políticos, inclusive, frequentemente tentam utilizar, sabe, da instituição para me atingir no que eu penso como política, entende? Do tipo, como se eu não pudesse ter minha visão política fora da instituição, mas sendo um policial. Ou seja, pelo simples fato de eu ser um policial, eu não poderia me expressar porque eu estou usando o nome da instituição, entende? Começam a tentar entortar o ponto de vista para tentar prejudicar, demitir, fazer perder salário, né? Bom, promoção eu já perdi várias por merecimento que eu poderia ter recebido, entendeu? Cheguei até o final lá por merecimento, não me deram, então quer dizer, do meu concurso talvez eu seja um dos policiais mais atrasados em termos de promoção, sendo que eu fiz muitas operações, entende? Eu teria todo o mérito, pontos, tudo, eu estaria realmente, isso até eu tenho um processo rolando agora, porque eu estaria dentro da promoção por merecimento, que chamam aqui, né? Por meus pontos, só por pontos. Fora que eu tinha recebido portarias de indicação para isso e não fui promovido, entende? Ou seja, existe uma pressão política em cima da ideologia muito forte que prejudica a minha vida econômica, minha vida profissional e tal. Então, é isso que eu falo. É importante que as pessoas que estão de fora e ficam, né, num ataque, elas entendam o que é tu levantar algumas pautas e o quanto tu perde no teu lado pessoal, na relação com os teus colegas, na intolerância que nesse momento de polarização
porque eu consigo conviver com pessoas conservadoras porque eu entendo, entende? Sim, sim. E consigo diferenciar. Agora, pessoas fanatizadas da extrema-direita, por exemplo, não têm esse ponto de vista. E elas querem a eliminação física das pessoas. Então, a gente tem esse emaranhado todo acontecendo. Agora sim, né, cara? Infelizmente, eu concordo plenamente contigo, porque eu sinto... o teu relato parece que você está falando do que eu vivo e vivi no dia a dia, né? A relação com os colegas mais próximos, que te conhecem, né? Conhecem teu exercício profissional, ela é muito mais tranquila, né? Os que estão mais distantes acabam fazendo uma leitura tua, nossa, né, equivocada, com base em uma série de preconceitos, né? Literalmente preconceitos, né? E até, de certo ponto, com teor de intolerância, né? Porque o fato de nós termos uma perspectiva de sociedade talvez diferente de outras pessoas, isso não dá direito a ninguém de nos perseguir, né? De nos anular, de querer minimizar a nossa ação profissional. Nós somos profissionais independente daquilo que a gente pensa do ponto de vista da nossa posição política sobre o mundo, né? Mas o que eu queria também que você falasse é que, infelizmente, isso não é um fenômeno só do campo conservador, né? Não são só os conservadores que constroem essa visão equivocada e preconceituosa que gera um estranhamento. Eu acompanhei aí mais recentemente até nas tuas redes, né? Eu vi vários quadros progressistas que não conseguem ter uma compreensão sobre algumas bandeiras, algumas coisas que você fala, né? Eu vi uma polêmica muito forte com relação à questão do uso da palavra de ordem, tem que acabar, a polícia militar, alguma coisa desse tipo, né? E acabam querendo rotular a gente, como simples fato também da gente ser policial, nos grave, né? Nos imprima necessariamente uma postura de violência, uma postura truculenta, quando a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? Uma grande inverdade. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho dessa relação ser policial de esquerda para alguns que estão na esquerda que não conseguem desconsiderar o exercício, não conseguem desconsiderar que nós somos profissionais, né? Somos trabalhadores da segurança pública, né? E isso não significa que a gente tem que exercer de forma violenta a nossa profissão, né? Queria também que você falasse um pouco sobre isso. Não, o que eu acredito que as pessoas que não trabalham na área da segurança pública têm que entender? Segurança pública é a última ratio, né? A polícia seria a última ratio. É o último flanco, né, antes da barbárie tomar conta. Via de regra, se a gente for desenhar o que é a polícia e tal, você pode dizer que a polícia defende o Estado burguês e tal. Bom, a gente pode discutir sim a quem ela serve, que tipos de... Mas isso vem desde a legislação, isso vem de estrutura de Estado. Na União Soviética tinha polícia, né, como a gente estava falando antes, né? Cuba tem polícia, na Venezuela, enfim, quer dizer, a polícia ela está aí, ela existe. O que ela vai servir, como é que ela vai trabalhar? Isso está vinculado ao Estado, ao tipo de estrutura que domina, mas é um outro debate que eu acho que a esquerda se perde nessa... Agora, vamos pensar, existiria uma sociedade hoje brasileira sem segurança pública? Por mais que as pessoas digam, as pessoas têm medo da polícia. Ok, eu acho que realmente a polícia tem seus defeitos, tem seus vícios, tem o seu autoritarismo, sua truculência desnecessária, tá? Não é essa a questão. A questão é, podemos pensar numa sociedade brasileira hoje sem polícia? Cara, é óbvio que não. Pode estar a utopia que tu quiser. Traz aqui a utopia, não tem como. Não existe essa possibilidade. Bom, a partir desse ponto, o que a gente tem que entender? A polícia, muitas vezes, ela vai ter que agir com energia. Ela vai ter que usar o uso progressivo da força, que muitas vezes vai acabar entrando em confronto armado e vai, infelizmente, acabar matando um criminoso. Entende? Quer dizer, isso está dentro do conceito da legalidade, da legítima defesa, da constitucionalidade. Agora, daí a torturas, agressões de pessoas desarmadas que não estavam resistindo, né? O que a gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, diversos vídeos agora acontecendo. Bom, aí de fato é a crítica que a gente tem que fazer, atacar diretamente esses maus profissionais e rever a forma como a polícia é estruturada, o tipo de treinamento, o tipo de lógica. Então, quer dizer, eu defendo a desmilitarização da polícia militar. Agora, eu tenho que fazer isso com estratégia, eu tenho que conversar com os agentes, né, da segurança pública, eu tenho que conversar com esses policiais,
Eu tenho que dialogar, eu tenho que demonstrar para eles que o militarismo, para esses trabalhadores da segurança pública, porque parece que muitas vezes tem um campo da esquerda que não entende o policial como um trabalhador. E o policial muitas vezes não se entende como trabalhador também. Então, quer dizer, os dois lados não se entendem como membros, mas são. Né? O policial é um trabalhador, ele é prejudicado igual na reforma da Previdência do Bolsonaro, ele é prejudicado igual no congelamento de salários e promoções que o Bolsonaro implementou agora para ceder o dinheiro para os estados. Quer dizer, ele sofre os mesmos problemas de todos os trabalhadores, né? Dificuldade de salário, suicídio, né? Em grande número dos policiais por pressões, né? De estrutura, de comando. Né? Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar para esse trabalhador da segurança pública e dialogar com eles. Olha, é uma estrutura que te oprime, é uma estrutura que não te permite se associar, não te permite ter sindicato, não te permite batalhar por melhores salários e equipamentos, não te permite pensar, te obriga a aceitar ordens, muitas vezes, imorais dos seus superiores. Então, quer dizer, a gente tem que dialogar. E em relação à sociedade também, o militarismo tem uma lógica de inimigos, né? Isso vem do militarismo, que é diferente da polícia, né? O militar, diferente do policial, o militar tem que eliminar o máximo que você conseguir e tal, porque é inimigo. E o policial não, ele tem que prender, ele tem que ter essa lógica de ressocialização e tal, né? Agora, a esquerda ela começa ela tem que acabar com a polícia, tem que acabar com a polícia militar, acabar com a polícia militar. Bom, se eu chego para um indivíduo qualquer na sua profissão e digo que eu tenho que acabar com a profissão dele, simplesmente a partir daí eu não tenho mais diálogo, eu não vou mais avançar, não vou mais conseguir dialogar e eu vou criar um ódio mortal daquela pessoa que fez um concurso público, que fez uma academia de polícia, que trocou tiros com outros criminosos, que teve que salvar o seu colega, que teve que enterrar outro colega, que tem uma vinculação na sua estrutura de trabalho, na sua corporação, no seu batalhão, na sua delegacia, o que seja. Nós falamos agora especificamente da polícia militar, mas é uma pessoa que foi moldada de uma determinada forma, vem chegar alguém que já tem toda uma questão que a gente tem que debater de movimentos sociais, inimigos da polícia, por que a polícia oprime uns, não oprime outros, é outro debate, mas já tem todo um histórico nesse aspecto. E aí vão lá e reforçam essa dicotomia, essa inimizade, vamos dizer, entre os dois campos. Bom, a gente não vai avançar, não vai conseguir acabar com o militarismo, é só tu ver a quantidade de escolas militares que estão surgindo agora. Ou seja, a polícia militar está cada vez mais militar, o militarismo está cada vez mais enraizado na sociedade, tanto é que o Bolsonaro foi eleito em cima da pauta da segurança pública e do militarismo. Né? Quer dizer, se a esquerda não consegue ter essa percepção, não consegue ter a possibilidade de baixar a guarda, fazer um diálogo, entender que radicalismo, nesse momento, só vai prejudicar ela própria, só vai afastar a possibilidade do diálogo e justamente afastar a possibilidade da desmilitarização, que seria benéfica para os policiais e benéfica para a sociedade, bom, aí eu não posso fazer nada, mas é tão óbvio, né? É só descer do pedestal e tentar dialogar de uma forma decente com trabalhadores dessa categoria. Cara, me agrada muito, uma frase, né? Uma frase do professor Luiz Eduardo Soares. Ele tem um livro que é Segurança Pública Tem Solução. E lá ele fala de um certo pacto nefasto. Eu gosto muito da construção que ele fez. Ele diz o seguinte, quando o assunto é segurança pública, existe um pacto nefasto no Brasil entre a direita e a esquerda. A direita defende a manutenção do atual modelo de segurança, porque é um modelo de segurança que continua mantendo privilégios de classe, né? Não muda a estrutura das coisas, então a atende enquanto privilegiada que é. E a esquerda, ela abre mão de fazer um debate sério sobre a segurança, porque ela está aprisionada nos fantasmas da repressão que ela sofreu ao longo de 20 anos do regime militar brasileiro. Essa imagem, para mim, é muito forte e ela é muito contemporânea, né? E nós que somos policiais, que temos uma perspectiva progressista, realmente eu vejo que a gente fica no meio desse tiroteio, literalmente desse tiroteio, né? Quando a gente deveria estar pensando um modelo de segurança dentro da realidade, um modelo de segurança pragmático, como você muito bem colocou. Aliás, um modelo de segurança democrático, né? Construção de uma polícia cidadã, né? Mas o problema é que, ao meu ver, e aí falando do nosso campo, né? Fazendo autocrítica para o nosso campo, muitos companheiros na esquerda brasileira, eles só conseguem compreender o problema criminal
a partir do prisma da fragilidade social, como se todo crime fosse produto da pobreza. Isso é uma grande inverdade. E aí eu sempre trago como exemplo, Leonel, e aí mostro para eles, inclusive, para alguns setores que são mais radicalizados até, a importância da polícia. Por exemplo, quem é que vai lá conter a violência que é praticada contra as mulheres, né? Na violência doméstica? É o policial. Quem é que vai lá fazer a contenção da violência, né, praticada, por exemplo, com os menores, com as crianças, em casos de violência sexual? É o policial, né? Então, a gente precisa romper esse fetiche de pensar numa sociedade, beleza, vamos pensar numa utopia, né, numa grande utopia de uma sociedade sem classes, né, que, de fato, lá nessa utopia talvez não haja necessidade de todo mundo se autorregulando, talvez, quem sabe, um dia não vai haver necessidade da polícia. Mas me diga, qual é o país democrático, né, que não tem polícia? Né? A polícia, ela serve, a existência do Estado Nacional, ela é construída, né, a partir do quê? Você vive uma sociedade de conflito, você, para impedir que as pessoas façam ali a sua violência uma contra as outras, você cria um ente terceiro, que é o Estado, e transfere para ele a legitimidade do uso da força. Né? Claro que a gente tem que falar do uso da força de forma contido, sem violar direitos, sem promover opressão. Mas como é que a gente faz, por exemplo, quando um cara está agredindo uma mulher, espancando, chutando, e aí você fala para ele, meu amigo, para de espancar sua esposa, e ele vira para você. Eu já vivi essa situação. Eu no meio da rua, indo jantar, e aí, de repente, eu pulo uma pessoa na frente da minha viatura, tinham dois caras muito grandes na viatura. Eu com 1,68 m, né, mais gordinho aqui, e um outro colega que devia ter 1,50 m. Você vê a equipe que eu tava. E aí a gente pula, cara. O cara pula na nossa frente, polícia, polícia. E aí eu vejo um cara de aí 1,90 m e pouco, grande, mais novo do que a gente, uma senhora deitada no chão e ele chutando o rosto dessa senhora. E aí eu e o colega, a gente aponta a arma para ele e diz o seguinte, meu amigo, para de agredir a senhora. O cara olha para nós dois e diz a seguinte frase, olha, meu irmão, a mulher é minha, eu bato na hora que quiser, e vira e dá um bico na cara dela. Eu olhei para o colega, ele olhou para mim, falei, cara, por mais que eu tivesse legítima defesa de terceiro, o cara estava desarmado. Eu falei, cara, eu não vou atirar no cara. E então eu olhei para ele, eu também, como você, eu também faço arte marcial e tal. Aí eu entreguei meu armamento, fui para cima do cara para poder imobilizar o cara, né? Eu 1,60 m e ele 1,90 m. Olha o prejuízo ali. Consegui imobilizar e tal. Mas aí eu digo para as pessoas, quem é que vai fazer a contenção daquele crime? Alguém vai? O padeiro vai? Né? O médico vai? Né? O advogado vai? Ninguém vai, cara. Só quem vai fazer isso é a polícia. Então, a esquerda, ela precisa compreender que o fenômeno criminal, ele não é só produto das condições sociais adversas, né? E existem, sim, essas condições sociais adversas, mas existem várias outras modalidades criminosas que você tem que ter um aparato de segurança agindo, atuando para fazer a repressão. E aí eu vou mais e queria que você falasse também sobre isso, já jogando a bola para você. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito fenômeno da criminalidade, né, que é a questão do tráfico de drogas. Né? E aí muitas vezes eu vejo também, e aí eu não estou nem entrando no debate sobre uma política de redução de danos, não é nem isso, mas eu vejo muitas vezes a esquerda também romantizando essa grande indústria capitalista, que é a indústria que envolve toda a cadeia da questão das drogas no Brasil. E aí, lógico, tem que ser feito um debate sobre isso e tal, sobre uma política de redução de danos, se deve manter proibido, se deve legalizar, óbvio. Mas parece que uma parte da esquerda romantiza. E aí eu vou te falar como ex-morador de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, né, que sabe que ali tem milhões de trabalhadores. O tráfico de drogas é tão ditador, né, é tão violador de direitos como uma polícia que viola direitos. Né? Então a gente tem que partir sempre de uma perspectiva da realidade. E às vezes me parece que alguns companheiros vivem num verdadeiro mundo de Alice, né? Olham muitas vezes a partir de uma... Eu gosto de usar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, Leonel, ali do Leblon, né?
Aí tem os esquerdistas do Leblon que eles estão sentados numa varanda confortável, bebendo ali um bom drink, e eles olham muitas vezes para uma favela idealizada e ficam elucubrando sobre a realidade daquilo, sobre como acabar com a violência, só que eles não vivenciam o fenômeno em si, né? Então eu acho que a gente precisa construir uma nova política de segurança com o pé no chão, realista, que defenda a sociedade, que defenda o policial como trabalhador, né? E que não permita, obviamente, que você avance de forma alguma como agente do Estado violando direitos. Queria que você também pudesse pontuar sobre isso. Não, eu tenho uma defesa da legalização e regulamentação do comércio de drogas, né? Eu defendo essa pauta, mas o meu ponto de vista em defender essa pauta não é fazer apologia ao consumo, não é dizer que tanto faz, que a maconha faz menos mal que o cigarro, né? Porque muitas vezes a gente entra nessa pauta, as pessoas dizem, então quer dizer que as pessoas podem usar, devem usar, está dizendo que não dá nada. Não é isso. Eu sou contrário ao consumo de drogas. Até que sou budista e tal, então eu não bebo, eu não faço nada, eu sou vegetariano, etc. E tal. Mas nem vou entrar nesse mérito. Mas é só para explicar, porque às vezes tu fala isso aí, os caras já é maconheiro. Já te taxam como se estivesse fazendo vamos dizer assim, uma política em causa própria. Não, sim. Eu sou contra o consumo de drogas, seja quais forem, né? Seja cigarro, álcool e tal. Essa é a minha posição, mas eu também não vou ficar dando lição de moral para ninguém, é o que eu penso. Ok, bom, o que eu quero dizer? Eu defendo a legalização e a regulamentação do comércio de drogas, por quê? Porque eu quero exatamente quebrar as pernas do tráfico de drogas, do crime organizado. Porque eu acho que no momento em que tem uma competição entre algo legalizado e algo ilegal, que vai continuar existindo mesmo, que tu traga para a legalidade, o que acontece? Tu vai ter uma quebra desse monopólio. Quebra de monopólio é redução de poderio econômico e redução de poder de um determinado grupo criminoso. Porque a gente sabe que o tráfico de drogas talvez seja uma das maiores fontes, se não a maior fonte de financiamento para todos os outros crimes que a gente conhece, seja roubo a banco, roubo de veículos, as quadrilhas se organizam, depois começam Mas o tráfico de drogas é aquilo que faz girar o dinheiro e que é o mais fácil, né, de tu conseguir montar uma estrutura para fazer o pequeno tráfico, que acaba atingindo basicamente as zonas mais periféricas desse pequeno tráfico, que é onde está o pessoal, onde o Estado não entra, onde o Estado não dá acesso à educação, onde tem, né, o saneamento básico precário, onde as pessoas, né, acabam se vinculando a essa prática por ser algo relativamente rentável e que não necessita muito de técnica, de armamento no sentido de ter alguém que tenha sangue para matar outra pessoa, né? Você tem que fazer aquele pequeno tráfico, né? Então, por isso que se diz enxugar gelo, né? Tu põe na cadeia, amanhã tem outra pessoa ali trabalhando. Então, eu acredito que, sim, a gente tem que ter a visão real dessas circunstâncias. A gente tem que saber que existe uma política falida em relação a esse campo. Agora, a gente também não pode romantizar, achar que, por exemplo, as pessoas só roubam ou as pessoas só traficam porque elas querem ter uma dignidade, dar remédio para a sua família, para pagar a visão real, tratamento do seu filho, para dar uma casa para sua mãe, né? Às vezes tem essa visão de que o cara que está, né, aquele que está naquela atividade criminosa tem um objetivo muito nobre, né? E a gente vê assim, não sei como é que funciona no Rio de Janeiro, mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, se a gente for ver a evolução dos grupos criminosos, a gente vê lá na raiz, na década de 80, 90, até antes, mas principalmente no 80, 90, que é mais recente, né, que ainda é uma geração que meio que segue, assim, já, mas tu via uma lógica muito mais voltada para a comunidade, assim, matavam e tal, mas tinha uma lógica de fazer um benefício naquela região. Depois de um certo período, principalmente depois de 2010, por aí, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já vê facções extremamente violentas que não têm vinculações com a sua comunidade, não tem aquela coisa eu sou traficante, eu faço e tal, mas eu agrego a minha comunidade. Não, tu já não, via de regra, tu já não tem mais essa personalidade. É um querendo matar o outro e contando plaqueta de 100, e relógio de ouro, e carrão, e porque tal. Disputa o mercado, né? Está disputando o mercado. Dane-se a comunidade. Exato. Então, e dane-se a comunidade, entendeu? Tipo assim, tiver que matar, entende? Não cria uma vinculação
Então, que essa ideia que tinha, né, romântica, que tinha antigamente, que era o provedor, que era o cara, não existe mais faz muito tempo, né? Então, para mim, a gente não tem que ter diálogo com essas pessoas, quem optou por essa prática, tal. Agora, a gente tem que entender também que não adianta a polícia ficar enxugando gelo, prendendo pequenos traficantes, numa guerra perdida, que mata milhões de pessoas, né, principalmente a juventude negra e pobre, né, que acaba sendo atingida por uma guerra totalmente sem sentido, sobre um discurso de cuidar da saúde pública, né, um ente abstrato, acaba matando muito mais pessoas nesse confronto. E eu acredito que seria, né, a gente tem que fazer um debate sério sobre essa pauta, sem moralismo, e também sem romantismo, dizendo que não dá nada e tal. Porque os dados estão aí, né? Os dados estatísticos, todos os estudos demonstram exatamente essa situação. E vamos ser honestos, né? Essa questão também é meio irreversível. O Canadá já entrou nessa onda, Estados Unidos já entrou nessa onda, né? A gente tem toda uma política de redução de danos na Europa lá, e países que já estão avançando. Então, quer dizer, essa onda vai chegar no Brasil, apesar de ser um país que tudo termina por último, assim como a escravidão. Mas, né, a gente tem que ter essa percepção e não romantizar, né, o crime. O crime nunca pode ser romantizado. Assim, né, Leonardo? Vamos ser sinceros, né, cara? Se o crime fosse um problema somente da estrutura econômica, né, da fragilidade social econômica, a gente não tinha uma casta, uma verdadeira casta, né, na história da sociedade brasileira, uma casta de bandidos, né, das camadas superiores que roubam dinheiro público, por exemplo. Né? Ninguém vai me convencer que um deputado que mete a mão no dinheiro público desviando, né, ainda mais no momento de crise como esse que a gente está vendo aí, as pessoas precisando de atendimento e os caras utilizando a emergência, né, para desviar dinheiro público. Né? E aí é o seguinte, esses caras têm problema econômico onde? Esses caras são pobres, esses caras moram na comunidade carente? Não moram. Então, assim, o problema da criminalidade ele não pode ser só percebido como um problema econômico, né? Porque senão o pobre comete crime e aí acaba com a pobreza. Joga uma bomba em cima dos pobres e acabou a pobreza no Brasil e aí acabou a criminalidade. Isso é uma grande besteira. Não, claro, isso é estrutural, né? E até a gente tem uma questão de seletividade penal, que crimes a gente pune, que forma de punir esses crimes, quem a gente não pune, que geralmente, né, é a nossa elite corrupta. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso que você falou. Uma outra coisa também que queria conhecer um pouco a tua percepção sobre isso, eu vou chegar lá na fascistização da sociedade brasileira, vou tocar. O pessoal que está assistindo a gente não vai embora. Estamos aqui com o Leonel Hadi, policial antifascista do Rio Grande do Sul, um cara com grandes ideias. Então, a gente está esquentando nosso papo aqui, mas vamos chegar lá no antifascismo também. Mas antes a gente está esquentando aqui com algumas coisas sobre a questão da segurança pública. Está batendo aí a nossa porta, Leonel? Estão chegando as eleições municipais, né? E aqui é um papo entre dois operadores da segurança pública, dois profissionais da segurança, trabalhadores da segurança pública. Como é que tu pensa que a gente pode construir cidades mais humanas, né? Cidades mais acolhedoras, mas também cidades mais seguras? Tem alguma ideia, de repente, de algum tipo de modelo de policiamento que possa contribuir para que a gente tenha cidades mais seguras? Eu hoje acredito muito que, num futuro não muito distante, as cidades vão ser, as prefeituras vão ser os grandes governantes do mundo, né? Porque a nossa vida está nas cidades, ali a política se dá nas cidades. Então, assim, eu venho discutindo muito sobre caminhos para a gente pensar cidades melhores, né? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um coletivo que eu construí com algumas pessoas, chamado Coletivo Rio Boa Praça. E a gente defende a requalificação, a retomada do espaço público como espaço de convívio e tal, especialmente as áreas verdes. Que eu sei que, por exemplo, podem ser áreas de garantia de qualidade de vida, né? Podem ser áreas que produzam segurança, inclusive a Colômbia tem estudos sobre isso, né? Você teve uma mudança na questão do uso dos espaços públicos, o aumento de calçadas e tal, isso impactou fortemente na redução da violência lá na Colômbia.
Mas a gente também sabe que uma área pública, né, por exemplo, um parque ou uma praça abandonada, ele pode ser um grande fator de construção de violência, né? Pode ser ali determinante para a ampliação da violência urbana. Como é que tu pensa que a gente possa pensar modelos de segurança para ajudar nas cidades brasileiras, nas grandes cidades, nas cidades médias brasileiras? Eu concordo contigo exatamente com a tua análise, e a gente tem que lembrar sempre que a segurança pública não se resume só aos órgãos do aparato de repressão, né? Ela é muito mais profunda, ela vai da educação, né, onde a gente observa que quanto maior o tempo de estudo de uma pessoa, menos chance ela tem de ser vítima de homicídio, né? Isso é uma blindagem que eles chamam, né? Blindagem intelectual, vamos chamar assim. Então, isso já é um fator, né, que as prefeituras podem agir, que é nessa questão da educação. Mas, de fato, se a gente for pensar em termos de arquitetura, né, iluminação pública é outro fator muito relevante, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade muito escura, é uma cidade que tem vários pontos cegos, vamos dizer assim, né? Pontos sem iluminação alguma, grandes trechos, né? E também uma cidade que não tem uma valorização do seu espaço, digamos, das praças, né? Principalmente essas praças das periferias que existem, não tem equipamentos, muitas são tomadas pelo mato, né? Então a gente vê que isso causa um impacto negativo visual e de sensação de opressão, inclusive, nessas áreas, né? Tu não te sente num ambiente saudável, num ambiente que tu gostaria de estar, tu cria uma relação de aversão àquilo, de não ocupação daquele ambiente, que acaba sendo utilizado muitas vezes para outras práticas, né? Muitas vezes criminosas, e para uso de violência ou para outros usos que não deveriam ser os usos daqueles espaços. Então a gente teria que ter uma valorização de ambientes limpos, de ambientes com equipamentos de esportes, né? E principalmente também o que eu acho que é muito relevante é espaços de cultura nessas regiões mais periféricas, não só na cidade, mas principalmente nas regiões mais periféricas, espaços de cultura, de estudo, né? Digamos, de oficinas, de turno inverso, se não é possível fazer um turno, né? Uma escola de ciclo integral, como pensava o Brizola, o CIEPS e tal, que a gente faça um turno inverso, uma oficina, então fica durante o dia na escola, de tarde utiliza aquele espaço para oficinas e para apresentação de teatro, música, enfim, né? Então eu acredito que a prefeitura tem, claro, a gente tem uma questão orçamentária, que a gente sabe que a gente está num período de crise econômica e tal, mas teríamos que ter esse pensamento, por exemplo, uma capina de uma praça e uma melhora de uma pintura numa rua, né? Ou pensar moradias populares para regiões que estão degradadas, né? Por exemplo, eu digo aqui em Porto Alegre a gente tem o Morro da Conceição, e tem uma área que está completamente abandonada, que ainda existe uma guerra do tráfico ali, mas tem uma área que foi meio que abandonada, que o tráfico veio, brigaram, tal, mataram, e bom, tem uma área enorme que está abandonada, com casas totalmente, parece uma zona de guerra, e algo que, se a prefeitura tivesse interesse de regularizar, fazer uma política, né, de moradia e tal, ela poderia perfeitamente ocupar esse espaço e traria uma melhora naquele bairro absurda. Então, são essas visões que a gente tem que ter, que não é só a repressão que vai solucionar isso e transformar as cidades melhores. A pintura, por exemplo, o tipo de pintura que a gente vai fazer. Por exemplo, o Haddad fez algo muito relevante em São Paulo, que era fazer aqueles grafites, né? A cidade ficou bonita, ficou alegre. Aí o Dória passou o cinza por cima, né? E aqui em Porto Alegre a gente não tem também uma preocupação com essa parte estética, com essa parte. E isso muda a percepção que tem com a cidade, Sim. O carinho que as pessoas têm com a cidade, o cuidado que vão ter. E existem várias pesquisas, inclusive, que demonstram que ruas, por exemplo, que tem mais muros, ruas que não têm acesso, né, que as pessoas não se enxergam, digamos, do teu pátio para a rua e vice-versa, são ambientes que têm muito mais roubos e furtos, tanto internamente, dentro dos pátios fechados, quanto na rua das pessoas que estão transitando. Porque as pessoas não têm, né, elas ficam isoladas em blocos, e isso facilita muito a criminalidade. Então, entende? Tem a arquitetura, tem a questão da educação, tem a questão da iluminação pública, tem a questão dos espaços de convívio, das oficinas. Então, a prefeitura tem muito o que fazer. Fora essa questão até das guardas municipais, onde é que elas podem circular. Então, não é desprezível. A prefeitura não é um órgão desprezível, né? Um agente desprezível nessa questão da segurança pública. Muito pelo contrário, talvez seja o mais essencial.
Sim. Eu acho que, e aí falando um pouco sobre as guardas municipais, a gente começou falando um pouco sobre a questão da desmilitarização, né? Eu não sei muito como é que a guarda municipal funciona, por exemplo, em Porto Alegre, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu falo de desmilitarização, eu costumo dizer, quando eu vejo as pessoas falando, desmilitarizar a PM e tal, eu falo, cara, o problema não é só a PM, o problema é a lógica da militarização que atinge a todo o aparato de segurança. Você tem polícias civis, né, que tem uma lógica estrutural militarizada. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma guarda municipal que ela é feita à imagem e semelhança da Polícia Militar. Aliás, foi construída e liderada por ex-coronéis da Polícia Militar que a dirigiram durante muitos anos. Né? Você tem ideia, a Guarda Municipal do Rio estava fazendo um curso de paraquedismo no outro dia. Né? Eu vi. Uma coisa assim que até hoje eu não consigo compreender. Né? Aí eu ficava imaginando, né? Porque aqui a gente ainda tem um problema que é do desvirtuamento. A guarda que deveria estar agindo, né, para proteção do patrimônio público, aqui ela é muito utilizada como mão de obra para repressão do trabalho ambulante. Né? E aí eu ficava imaginando aqui, no meio de uma das principais avenidas do Rio, a Avenida 7 de Setembro, que tem verdadeiros conflitos da guarda e dos camelôs, né? Aí um Hércules passando, né, e os guardas pulando de paraquedas na cabeça dos camelôs. Porque é a única coisa que eu consegui pensar na hora. Né? Então é uma lógica de militarizar, inclusive, as organizações da segurança pública que são civis. E eu te perguntei sobre essa questão municipal e da segurança municipal também por quê? Eu acredito que a Constituição, lá no artigo que fala da estrutura da segurança pública, né, 144, salvo engano, é o 144, né, se eu não errar aqui, eu não gosto muito de gravar, porque às vezes eu posso confundir, mas está lá no 144. Eu acho que as guardas, elas tiveram ali, elas foram meio que colocadas um pouco de lado. E eu acredito muito fortemente que as guardas podem cumprir um papel muito importante como complemento tanto à Polícia Civil quanto à Polícia Militar no cuidado com a segurança das pessoas nas cidades. Né? Não sei se você concorda com essa questão da militarização também dessas instituições e também dessa possibilidade da guarda agir mais, inclusive avançando. Eu torço muito para avançar num modelo futuro, né, por uma lógica de policiamento municipal. Né? Eu acho que é algo que a sociedade ela precisa se debruçar, precisa discutir, também sem posições ortodoxas. Né? Tem uns temas, né, Leonel? Tem uns temas que eles são muito presos no ortodoxismo. Né? Não, é assim e tem que continuar assim. Pô, eu não posso continuar dando o mesmo remédio para um paciente se aquele remédio não está funcionando. Né? Pô, para que eu vou ficar dando cloroquina, né? Utilizando aí, receitada por um bando de políticos que nunca estudou medicina, se a cloroquina não está servindo para impedir o cara ficar doente de coronavírus? Não tem porquê. Vamos mudar o remédio, vamos fazer uma experimentação, experimentar coisas diferentes. Concorda com essa questão em relação à guarda e à militarização também dessas outras instituições? Eu concordo, e eu, inclusive, acho assim, porque a gente confunde muito a hierarquia e disciplina, que eu acho que é relevante, sabe, no trabalho da segurança pública. Né? Tu não pode fazer de qualquer jeito e tu não pode simplesmente cada um faz o que quer da sua cabeça na hora que quiser. Tem que ter hierarquia, tem que ter disciplina. Agora, dentro de uma lógica democrática, de uma lógica de respeito, de uma lógica... Por isso que eu defendo, inclusive, a carreira única. Do meu ponto de vista, o policial tem que começar na ponta e chegar até a chefia, fazendo as suas progressões internas, né? Algo que é apartado hoje nas nossas instituições, tanto na Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. Então, quer dizer, mas não deixo de defender a hierarquia e disciplina. Agora, eu acredito que talvez em alguns pequenos núcleos lá que vão agir, talvez o treinamento do modelo militar seja adequado para aquele tipo de função, por exemplo, grupos táticos, né, que tem que ter um certo tipo de treinamento mecânico para executar, mas o tipo de treinamento, talvez não a lógica militar. Então não adianta também a gente desmilitarizar e continuar com aquela lógica militar de alguns abusos, essas questões que a gente sabe que estão vinculadas ao militarismo. E agora as municipais, apesar de ter uma função ostensiva, né, de ter que estar identificado,
Eu acredito que elas têm uma função, né, que elas deveriam ser muito mais voltadas para um trabalho de, digamos, de vinculação comunitária e de cuidado de espaços públicos. Digamos assim, uma guarda municipal em um parque, uma guarda municipal em um calçadão, ou enfim, espaços que vamos dizer que seriam responsabilidade da prefeitura, se ela estiver ali simplesmente fazendo a função dela, que é, em tese, defender o patrimônio, ou numa escola, que seja, ela já está fazendo um trabalho absurdo, dependendo do lugar onde ela está colocada. Se for uma praça na periferia, ela estiver fazendo o cuidado com aquela praça, ou numa Sim. escola municipal, ela estiver fazendo o cuidado daquele prédio, ela já está inserida, se ela tiver uma lógica de treinamento, de contato com a comunidade, de ações que ela pode, né, fazer, ela vai estar muito mais próxima e trazer uma sensação muito grande de segurança. Então, ela é essencial nesse tipo de vinculação, mas para isso ela tem que ter uma lógica de pertencimento, uma lógica não de inimigos, entende? E agir dessa maneira. Então, eu acredito que a Guarda Municipal tem uma força tremenda nessa questão da prevenção, né, da criminalidade, da prevenção da violência. Sim. E uma outra coisa que eu queria, vou pedir só para a nossa técnica me avisar aqui, quanto tempo a gente tem, porque eu estou sem relógio aqui, mas para eu poder ajustar aqui as perguntas. Se puder aí o nosso técnico que está em off aí falar comigo, é importante. Eu queria também que você falasse um pouco, agora recentemente o Bolsonaro avançou em algumas medidas, cara, né? E aí já entrando na lógica da fascistização da sociedade brasileira, né? Ele avançou em algumas medidas que me geram muita dificuldade assim, de acreditar que sejam medidas positivas para a sociedade. Uma que me chamou muita atenção foi uma tentativa dele aí, né, uma ação dele para facilitar o comércio de armas, especialmente comércio de armas de grosso calibre, né, de fuzis 762. Eu não consigo, cara. Eu sou policial, eu tenho arma, mas eu não consigo entender o que um cidadão ele quer com um fuzil 762, né? Um FAL, sei lá, um AK-47. O que ele quer com um fuzil desse dentro de casa? Né? Aí vai ter gente que vai dizer, não, ele tem direito a defender o patrimônio, a vida, de uma invasão. Eu falei, cara, né? É aquela história, eu preciso de 10 carregadores para me defender. Não, se você tiver um carregador, um tiro te defende, mas enfim, né? Como é que você vê essas posturas? Eu não gosto de usar muito, Leonel, o termo populismo. Para mim, o termo populismo é muito mal empregado. Eu tenho uma visão muito crítica sobre o termo populismo. Né? Pegam uma opção de atores políticos diferentes, botam no mesmo balaio e dizem que é populismo. Mas eu acho que para essa situação é um certo populismo penal, né, que fala da ampliação das penas, né, da liberação das armas para conter a violência, para servir como elementos de defesa das pessoas. Como é que você vê isso, cara? Eu vejo de forma extremamente negativa, já deixando claro aqui para ti. Como é que você vê? Eu penso que se mais armas fosse o mesmo que segurança pública, a Somália deveria ser um paraíso, né? Que a quantidade de armas que tem na Somália, a autotutela que os caras têm na Somália, não tem Estado, né? Seria um Estado liberal perfeito, de cada um pega a sua arma, faz sua lei e está resolvido, que é mais ou menos o que estão tentando impor aqui. E em contraponto, o Japão e a Inglaterra, que é proibido o armamento de forma radical, deveria ser um caos, né? Deveria ser uns lugares assim que ninguém gostaria de visitar na vida, entende? Então, quer dizer, mais armas, não, a relação não é essa. Né? Nos Estados Unidos, os estados dentro dos Estados Unidos que tem mais restrição ao porte de armas, ao comércio de armas, são estados que demonstram que tem um nível de violência menor envolvendo armas de fogo. Né? Eu não sou contrário que as pessoas possam ter o direito, dentro do cumprimento de questões rígidas, que elas possam ter seu armamento na sua residência, mas dentro daquele calibre lá que estava lá para... E desde capacitadas, né? Exato, previsto lá no Estatuto do Desarmamento, nas primeiras portarias, entendeu? Até determinado calibre e tal, determinado número de munições, tendo que cumprir uma série de requisitos, uma série de capacitações e tal. Bom, eu não sou contrário que as pessoas tenham, por exemplo. Eu moro num sítio e eu sei que é uma dificuldade de sim. estar num ambiente desse, não ter um armamento dentro da sua residência, entende?
Então, quer dizer, não vamos ser também, não tem que ninguém ter arma. Não é isso. O ideal seria ninguém ter, entendeu? Não ter essa situação. Mas a gente sabe que a gente tem N questões que a gente tem que levantar. Agora, isso já era previsto antes do Bolsonaro, já era previsto há décadas, né? Desde 2006, né, se eu não me engano, que é o Estatuto de Armamento, não me lembro agora de cabeça. Mas, enfim, faz 10 anos que já é isso aí. Tá? As pessoas podem ter essa arma de fogo, o comércio é permitido. Isso foi uma mentira que foi dita durante as eleições, que não pode comprar arma, que não sei o quê, que as pessoas não podem ter arma. Poderiam comprar do calibre e tal para ter em casa, ter em casa. Agora, eu sou extremamente crítico ao porte de armas de fogo e a liberação que está tentando se fazer de qualquer calibre. Porque o porte de arma de fogo, do meu ponto de vista, ele tem que ser restrito às pessoas que trabalham nessa área e talvez ampliar, né, comparando com o que era antes do Bolsonaro, ampliar para atiradores nível 3, que eu acho que nem existem mais agora, porque mudaram toda essa legislação, qualquer um pode andar, né? O porte já daqui a pouco é uma coisa que vai ser totalmente vulgarizado e tal. Mas, do meu ponto de vista, deveriam ser os profissionais de segurança pública, pessoas que tenham a capacitação ou necessidade disso, e talvez os atiradores nível 3, que são os caras que treinam, sei lá, quantas horas por dia, sim. estão toda hora em atividade e tal. Esses caras também não teriam nenhum. Agora, a forma como está sendo feita é mais ou menos assim, tem uma idade tal, faz um cursinho tal, você vai ter o porte, tu paga, se tu tiver grana, tu já compra um fuzil que tem um nível digamos, de impacto da sua munição extremamente alto, né? Um 762, um 556, que são armas de guerra, né? Com alto poder de destruição. Tu pega isso, bota num apartamento, que o cara às vezes tem 60 metros quadrados, sei lá, e daí fica assim, para que isso? Qual é o objetivo? O que tu vai fazer com um fuzil numa sociedade democrática e tal, que não está em confronto armado? E mais, né, cara? Pô, nós temos hoje 65 milhões de brasileiros com nome no SPC. Temos mais um monte de brasileiro que está precisando aí de auxílio emergencial, de 600 pratas para poder ter dignidade. E aí, ao invés de se construírem políticas públicas para a gente pensar num momento diferente para o Brasil, aí a gente fica vendo esse tipo de demagogia. Não, libera um calibre maior. Outra coisa, se a arma fosse garantia de defesa efetiva, né, da garantia de que você, o fato de estar armado, você não seria alvo de violência, nós não teríamos um monte de colegas policiais que morrem aí aos montes nas ruas com a arma na cintura. Né? A gente sabe que a grande parte dos policiais, né, uma grande significativa parte dos policiais, morre não é durante a sua jornada de trabalho formal, é quando ele está na sua folga, né? Quando ele está ali, porque, por exemplo, o cara vem te roubar, tem o elemento da surpresa. E a gente sabe que o policial, com a jornada extorsiva que nós temos, com as dificuldades da sua vida, ele tem muita dificuldade de treinar. A gente sabe que tem policial aí que deve estar 10 anos sem dar um tiro, sem pegar na arma. Então, assim, de novo, o que você falou, eu concordo. Eu não sou absolutamente contra as pessoas terem armas, né? Eu acho que elas têm que ter armas dentro das suas residências, desde que estejam capacitadas para ter essa arma. Agora, a banalização do uso das armas na sociedade, como se isso fosse garantir mais segurança, para mim é uma grande balela. E outro, sem nenhum tipo de instrumento para controlar, por exemplo, o desvio de armas das instituições formais. O Rio de Janeiro e São Paulo tem a opção de arma aí que é derrame das Forças Armadas, das polícias, das empresas de segurança, dos próprios colecionadores, e não tem nenhum mecanismo para você tentar frear, para identificar de onde está vindo. A arma mesmo, a munição que matou a Marielle, aqui no Rio de Janeiro, era desvio de um lote que tinha sido comprado pela Polícia Federal. Né? Então, eu acho que isso é que me incomoda muito. Né? Não, e outra questão, né, em relação a isso. Tem várias pesquisas que demonstram que uma arma de fogo aumenta em 50% a 60% a sua chance de sofrer violência, entendeu? Ou de ser morto. E os policiais têm, acho que 200% mais chances de serem mortos do que uma pessoa comum, né, que não tem não seja dessa categoria, que não ande armado. Então, quer dizer, a arma é um potencial, ela tem muito mais potencial de se voltar contra ti do que o contrário. Isso é importante que as pessoas não romantizem essa questão. Sim. De fato, por exemplo, se a gente for observar, o Bolsonaro fez agora, ele tinha uma portaria do Exército que visava ter o controle sobre o rastreio de armas e munições, ele foi lá e vetou
qual é o objetivo do presidente da República, tá? Que benefício traz a impossibilidade de fazer um monitoramento, de fazer um rastreio de armas de fogo e munições que a gente sabe que vão cair na mão da criminalidade. Qual é o objetivo do presidente da República, né, vetar isso? O que ele está fazendo? Que mensagem que ele quer passar para a milícia que a gente sabe ele tem fortes vinculações com a sua família? Isso não é. Então, quer dizer, e ele fala abertamente que ele quer armar a população com armamento pesado para se voltar contra os seus desafetos. Ou seja, ele está criando uma milícia privada, né, algo muito similar ao que a gente já viu em várias ditaduras do mundo, né, fazerem antes de darem seus golpes. Sim, não, concordo plenamente contigo. A gente está chegando no fim aqui, o meu amigo Hadi, e a gente não pode ficar aqui sem falar da questão do fascismo, né? Do avanço do fascismo na sociedade. Nós, a sociedade brasileira, ela legitimamente ela fez uma opção nas últimas eleições. Eu acho que foi uma opção legítima. Não concordo com essa opção, mas Bolsonaro foi eleito pelas urnas, né? Aí não quero entrar muito no debate. Acho que, né, para a gente aqui nesse momento não importa entrar muito no debate das condições que levaram o Bolsonaro a vencer a eleição, mas a verdade ele venceu uma eleição e foi alçado ao posto máximo da nossa República. E desde então, e já um pouco antes, ele vem subindo o tom com relação a rombos antidemocráticos, né, a simbologias que remetem ao fascismo, né? Agora mesmo a gente viu hoje aí a prisão daquela menina translocada que estava lá com mais um monte de maluco, fascistóide na frente do STF, inclusive atentaram de forma violenta contra o STF na noite de sábado, né? Ameaçaram ministros do STF. Nós que somos policiais, a gente sabe que tem um grande número de policiais que são base de apoio, né? Que foram base de apoio e são base de apoio ainda do movimento do bolsonarismo. Como é que nós, policiais, podemos contribuir com a luta antifascista no nosso país, com a luta em defesa da democracia, já que o nosso tema aqui hoje é polícia e democracia? O que a gente pode fazer? Eu acredito que todo cidadão que tem o mínimo de humanidade, que tem o mínimo de decência, tem como obrigação ser antifascista. Principalmente na segurança pública, na área de segurança pública, principalmente na polícia. Porque ser fascista, hoje, é defender a ilegalidade. Ser fascista está enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como a Sarah Winter e todos esses aí que foram presos aí e estão sofrendo mandados de busca e apreensão, estão enquadrados na Lei de Segurança Nacional, estão cometendo crimes claros, está lá tipificado. Exatamente o artigo o que eles estão fazendo. São criminosos, está lá na Lei de Segurança Nacional, isso não é inventado de agora. Não foi inventado pelo Alexandre de Moraes, isso aí está legislado, entende? Está lá. Então, eles estão fazendo algo, estão atentando contra a lei. Então, quer dizer, aqueles que se diziam contra a criminalidade são criminosos, não muda nada. Então, quer dizer, se hoje fascista está enquadrado, que o fascismo defende, essa lógica bolsonarista fascista, o que ela defende? Está enquadrado, está tipificado como crime na Lei de Segurança Nacional, está tipificado como crime no Código Penal, está tipificado como crime na Lei de Racismo, né? Está colocado como algo inconstitucional dentro da Constituição Federal. Então, quer dizer, porque o fascismo ele age nessas áreas, né? Esse é o pensamento fascista. É fechamento da democracia, é eliminação física, ou seja, homicídio, genocídio da oposição, né? No caso, eles botam tudo como comunistas, até o Moro virou comunista, mas é isso, é a oposição. Tá? O Dória é comunista, então não se enganem essa centro-direita, não se engane achando que a extrema-direita vai olhar para eles e dizer, não, vocês não são os comunistas. Não, todo mundo vai virar comunista na hora que se o projeto avança mesmo, todo mundo vira comunista, entendeu? O Dória, o Moro, o Wiesel, todo mundo vira comunista. Isso está claro, a gente brinca, mas é verdade, entende? Mas, enfim, é eliminação física, ou seja, genocídio e homicídio, crime contra a humanidade, é racismo, o que a gente vê aí frequentemente, é fechamento da democracia, ataque às instituições constituídas, que é o Congresso, STF, Judiciário, enfim. Então, quer dizer, como é que um policial pode aceitar esse tipo de situação, sendo que toda a lógica do policial, quando ele fez o concurso, quando ele assumiu o cargo, era cumprir a lei e cumprir a Constituição, cumprir e defender a democracia no país.
Ou seja, ele tem a obrigação de fazer isso, é uma obrigação legal. Se ele não fizer isso, ele é um criminoso. Ele é vinculado, ele tem uma lógica miliciana, ele não é um policial. Então, quando às vezes dizem assim, como pode um policial antifascista? Não, todo policial deveria e deve ser antifascista. O errado é o policial que é fascista, porque ele é criminoso. Aí tem que entender qual é o objetivo desse policial, que quer fechamento da democracia, que não quer que a mídia seja livre. Qual é o objetivo dele, né? Aquele discurso que antigamente que era bom. O que era bom antigamente? Era a facilidade de roubar, era a facilidade de... Por que hoje em dia, qual é o problema? Claro que a gente sabe que tem uma série de dificuldades impostas por uma visão do judiciário muito romantizada sobre criminalidade. Não estou dizendo que muitas vezes, né, não existam críticas à polícia de forma indevida, injusta, que não entendem a função policial, que dificultam o bom trabalho policial. Claro que sim, a gente sabe que muitas vezes o judiciário atrapalha o bom trabalho policial, muitas vezes por não ter a vivência disso, né? Mas e existem cobranças da mídia e da sociedade também indevidas em relação à polícia, mas, na média, né, é muito melhor do que era o período em que podia tudo, que o policial podia tudo, que podia fazer o que quisesse, que desse nada. Porque a gente sabe que quando não tem o controle, isso não é só da polícia, qualquer órgão que não tenha controle, qualquer órgão que não seja transparente, ele favorece a corrupção, ele favorece os abusos, ele favorece a criminalidade, ele favorece tudo que há de pior. Então, nada melhor do que a transparência e a democracia. Não inventaram nada melhor até hoje, né, do que isso. É isso, meu irmão. Galera, eu vou encerrar aqui. Tenho certeza que foi super... O Leonel trouxe aí grandes contribuições. Pô, foi uma grande satisfação poder bater um papo com o Leonel. Para quem não sabe, é a primeira vez que eu e o Leonel a gente está conversando. Para mim foi muito importante bater esse papo, trazer essas contribuições que eu vejo sempre ele nas redes sociais falando. Sugiro que vocês, quem não segue, siga lá o Leonel nas redes sociais dele. Ele vem trazendo muitas contribuições verdadeiramente importantes para o debate da construção de um Brasil melhor, um Brasil diferente de tudo aquilo que a gente está vendo aí. Então, Leonel, eu quero aqui, antes de passar para você, antes de encerrar, vou devolver para você a bola, mas já te agradecer muito, cara. Espero que a gente tenha a possibilidade de bater outros papos como esse. Quando você estiver aqui no Rio de Janeiro, está convidado aqui para a gente bater mais um papo aqui, trocar uma ideia. Quando eu estiver aí no Rio Grande do Sul também, vou te procurar. Cara, é muito legal a tua concepção. Boa sorte na tua caminhada daqui para frente, né? E espero que essa mensagem que vocês vêm disseminando aí para todo o nosso país, eu sei que você tem uma audiência nacional, espero verdadeiramente que ela se consolide, que ela se torne uma mensagem cada dia mais forte. Então, agora, passar a bola para você fazer as considerações finais aí. Eu queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que assistiu esse grande debate. É uma honra ter colegas, né, como tu, né, e que a gente possa ter esse aprofundamento, né, e ter essa outra visão, essa outra ótica em relação tanto às questões do nosso campo ideológico, político, quanto do nosso campo profissional. Então, muita gratidão aí pela oportunidade, pelo espaço, e a todo mundo que assistiu, né? Eu espero que tenha trazido pontos relevantes e que a gente possa refletir e caminhar de uma forma democrática, caminhar numa lógica de preservação da vida, numa lógica de tolerância, né? Que é tudo que a gente precisa nesse momento de pandemia, nesse momento de crise social e econômica que a gente vive, né? Que principalmente isso, né? É ter empatia, é ter cordialidade mesmo nas diferenças. Então, muito obrigado, uma honra, agradeço de coração. Até qualquer coisa, nos conversamos aí. Um grande abraço. É isso, gente. Estamos junto com o Leonel Hadi, super policial antifascista lá do Rio Grande do Sul. Para mim, mais uma vez, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite, né? Uma noite muito agradável, um papo super interessante, super agradável. Convido a todos que quiserem que frequentem, visitem lá minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no @EvertonGomesRJ. E agora também eu estou inaugurando um canal lá no YouTube, canal Sou Trabalhista, também através do @EvertonGomesRJ. Todo mundo convidado para a gente bater outros papos como esse de hoje. Na próxima quinta-feira eu espero vocês também aqui no nosso canal. A gente vai fazer mais uma transmissão ao vivo.
Um beijo para todo mundo, aqueles que ficaram aqui nos assistindo. Um abraço e até a próxima. Valeu, Leonel. Valeu.